Olá, pessoal. Com grande prazer que a gente inicia o primeiro episódio do Carina Cast, um podcast para a gente contar um pouco da história da loja, conversar um pouco de curiosidades e aproximar a loja de vocês, nossos amigos e clientes. E nada melhor para o primeiro episódio do que esses convidados, a Ana e o Carlos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, obrigado. Bom dia, tudo bem, Henrique? Estamos aqui, com muita satisfação para responder o que for necessário e para esclarecer os nossos clientes e nossos ouvintes. Está muito baixo? Desculpe. Não, tá tranquilo. Segue em frente, tá perfeito. Vamos lá então, gente. Então, uma das curiosidades que todo mundo pergunta, né? Às vezes chega representantes na loja, clientes, cadê a Carina? Carina tá aí? Ana, por que Carina Joias? Bom dia, pessoal. Pois é, né? Eu sou a Ana. Para quem não sabe, eu sou a Ana, não sou a Carina. A Carina, na verdade, é minha prima irmã, que é filha da tia Virgínia, irmã do pai, que era casada com o tio Rui. E a loja era, primeiramente, deles, né? Só que, infelizmente, teve um acidente. O tio Rui faleceu quando a Carina ainda era pequena. E a tia Via, né, ficou viúva. E aí ela não se sentiu apta a ficar com as lojas. E aí o meu pai, que trabalhava na época na Tecnos, em Belo Horizonte, Depois era a gerente. gente vai falar um pouquinho sobre isso, essa história é bem interessante, mas continue aí. Aí o pai comprou a Carina Joias de São Lourenço. E ele não quis mudar o nome, ficou Carina. E até hoje é Carina. Que legal. E esse nome vai permanecer porque a Carina, ela me é tida como filha praticamente, porque o Rui era um grande amigo que eu tive, um colega de profissão, e foi um dos motivos que eu entrei na empresa, que então na época era uma empresa relativamente regional e passou a uma empresa nacional, hoje líder de mercado, no ramo de relógios. Que é a Tecnos, né? Exatamente, Tecnos Relógios S.A. Legal. E a partir daí, nós assumimos e fomos melhorando, tentamos melhorar, crescer, inovar, e estamos até hoje, lá, Isso foi 48 anos. Na década de Em 60, 77. na década de 60 eu entrei na Tecnos. Tá, então a tia Virgínia, ela fundou a loja em 1975, isso, né? Então tem 48 anos. E aí, 2 anos após, que A gente assumiu. a gente assumiu. Então, legal. Legal. Isso, eu fico muito grato, tá? De ser a terceira geração, eu e a minha irmã. E fico orgulhoso de ter vocês assumindo essa empresa que eu amo do fundo do coração e amo que eu faço. Mas, tu já teve vontade de ter uma loja? Como é que é? Ou foi do nada, assim? Não. Nunca esteve na minha frente, na Foi minha um negócio mente. de ocasião, então. Sim, foi um negócio que aconteceu meio contra a minha vontade, como a minha irmã estava com problema de falta do marido, e crise de saúde, etc. e tal, eu acabei assumindo essa loja e aquilo que eu pego, eu gosto de levar ao máximo esforço, o máximo de correto e com intenção de crescimento. Então, nós estamos até hoje, porque vamos sempre inovando, sempre reformando, sempre criando, sempre fazendo os novos projetos, e por isso que nós estamos aí há quase 50 anos no mercado. Mas vale dizer também que esse sangue de comércio está na veia, né, pai? Porque tu, desde novinho, tu viajava com o vô Virgílio, né? Desde os 14 anos eu fui vendedor de uma empresa muito grande atacadista de Porto Alegre, que não sei por qual motivo na época, então não lembro mais, que eu tive problemas de saúde também, ela fechou, e então eu viajava no interior de Piratini, Pelotas, Encruzilhada, enfim, Canguçu, Camaquã, São Lourenço, tudo isso aí. Essas histórias aí, se tu parar pra contar só essas histórias de caixeiro e viajante, nós ia precisar de uns 3 episódios, né? Pode ser. É que quanto mais tempo se tem de vida, mais história tem para contar. E sempre dizem que o exemplo, né? O exemplo que tu deixa é o que seguem, né? É o legado. Eu me criei com o pai também, eu me lembro, desde meus 4 anos de idade, eu indo para Porto Alegre toda terça-feira, a gente ia nas assistência técnica, fazer compras, isso eu desde muito pequena. Então, eu me criei na loja. A loja, para mim, é minha segunda casa. E vocês também, Henrique. Tu nasceu, tu com 10 dias, tu já estava na loja comigo, né? Então,
é muito forte essa relação que a gente tem com a loja, assim, a gente Que ama muito O isso. bem maior que nós temos, sempre tivemos e continuamos tendo, é o nosso cliente. Então, o nosso cliente merece todo o nosso carinho, todo o nosso apoio, todo o nosso apreço. E nós vivemos, a gente vive por causa do cliente. Então, é o nosso bem maior. Exatamente. Bom, então, vamos depois falar sobre clientes, as novidades que a loja tem. Mas antes, vô, eu acho que a gente precisava pincelar a tua história da Tecnos, que é muito interessante. Para quem não sabe, a Tecnos é uma marca de relógio muito famosa. E o vô, ele começou como representante comercial Sim, em Belo Horizonte, né? exato. E tinha uma história que tu comentou que ou era Mato Grosso ou Belo Horizonte, né? Exatamente. Bom, Isso na década de na década de 60, 68. 1968, imagina. eu estava para ir para Mato Grosso. Naquele tempo não existia Mato Grosso do Sul e do Norte, era só Mato Grosso. E na última hora, o presidente da empresa disse: Carlos, não, tu vai para Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. Como um fato interessante, eu conheci Brasília com 7 anos de idade. Hoje Brasília é uma metrópole. 7 anos. E fui a Belo Horizonte, depois tive que entregar, porque só Belo Horizonte tem mais de 800 Sim, teve que municípios. focar os esforços ali em Belo Horizonte, né? Porque... Sim, e aí entreguei Belo Horizonte, Goiás, Brasília, Goiânia, né, aquele negócio todo. O sul de Minas, a zona da Mata Mineira, porque Minas é grande demais. E abrimos uma filial da empresa. A empresa tinha filial em todos os estados do Brasil, inclusive em Brasília. E aí eu fui o primeiro gerente de Belo Horizonte. Então a história... Mas quanto tempo tu ficou vendendo? Porque aquele tempo tu carregava malas de relógio, sim, né? Não tinha, Era não peça tinha, física. Não tinha celular, não tinha mostruário eletrônico, não tinha nada. Era uma coisa bem mais trabalhosa, bem mais... Porque as malas eram pesadas, de Quanto alto pesava valor. uma mala daquelas? De alto valor, né? Então, hoje é impossível, né? Hoje é impossível. Inclusive o valor não tem condições mais. A evolução. É que nós somos de uma geração que teve muita evolução. Para melhor, graças a Deus. Exatamente. Então, como evoluiu essa questão? Mas também na década de 60, né? Então era bastante rudimentar ainda. Mas eu sempre te admirei, vô, por essa história. Eu cresci ouvindo essa história da Tecnos, de Belo Horizonte. E uma curiosidade é que o teu filho, Marcelo, né? Sim. Marcelo nasceu lá, né? O Marcelo, ele foi feito no Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcho, e nasceu em Minas. E essa aqui foi feita em Minas, eu mandei vir aqui, nascer aqui, para ter uma gaúchinha também. Eu era meio fanatismo gaúcho isso aí. Bom, mas tu vê, o trabalho era tanto naquela época que eu passei os primeiros 15 dias que ela tinha nascido, eu não tinha visto ela ainda. Tanto é que naquela época não tinha telefone também, né? Não tinha nada, era tudo complicado. Tanto é que eu peguei, depois de 15 dias, eu peguei um avião e vim. Aí já tinha avião e tal, mas tinha uma escala em São Paulo, aquela história toda. Cheguei aqui, aí cheguei em Porto Alegre, não tinha mais ônibus para Pelotas, naquela região de São Lourenço. Peguei um táxi de Porto Alegre, fui lá e cheguei no hospital, e aí diz o porteiro aqui, não entra esse horário, não é a hora de visita. Eu digo, mas eu fiz mais de 2.000 quilômetros para vir ver minha filha. Aí chamei a freira, e a freira veio e disse, não, ele tem que olhar a filha dele. E foi então que eu vi a minha filha pela primeira vez. Isso, assim, mas tinha recém-nascido, mãe? Não, Não, na era 15 verdade, dias, eu 15 voltei dias. para o hospital, Ela porque acho que eu tinha tinha a língua pegada, eu acho, ela né? tinha um retorno ao hospital e eu fiquei preocupado lá. Mas eu tinha tanto serviço que eu não consegui vir no parto dela, nem nada. Mas eu estava lá, então... Viu, Henrique? Por isso que a mãe fala tanto hoje. Eles cortaram a minha língua. Nossa senhora. É. Vamos prender de novo? Vamos prender, botar um tô freio nessa brincando, língua tô aí. brincando. Não, mas acontece o seguinte, ó, o que a gente nota, eu hoje praticamente não participo mais da loja, mas a gente nota também que continua a mesma maneira que a gente pensou, sempre com seriedade e para frente, né? Sempre ampliando, inovando. Aí veio a parte da ótica, né? Isso. Que foi um grande avanço, né? Fazendo cursos de ótica, comprando equipamentos de ótica, foi grandes investimentos, e a cidade é relativamente pequena, hoje ela está crescendo bem. E sempre está muito atento, né? Nas novidades do mercado. Sempre. Lança um produto, a gente já está correndo atrás.
Porque quando eu cresci em São Lourenço, eu amo São Lourenço, mas São Lourenço tem um certo um delay, né? Chega as novidades lá para o centro do país, demora um tempo para chegar em São Lourenço. Sim, mas demora mais tempo para chegar em outras regiões. Exatamente, mas a gente sempre procura encurtar esse tempo para o nosso cliente sempre estar com as melhores novidades aí. Mas uma curiosidade, quando vocês assumiram a loja, aí passou, sei lá, 5 anos, o que vocês vendiam lá? Porque hoje a loja, quem entra na loja, a loja é grande, é ampla, né? Mas eu me lembro que, pelas fotos, que era uma lojinha pequena, né? Sim. E sempre no mesmo lugar, vale destacar, né? Ali naquela Isso aí. esquina da Sempre Floriano. no mesmo lugar. A esquina da hora certa, né? A Henrique? esquina da hora certa. Foi nosso antigamente slogan. era o slogan antigo, na É. esquina da hora certa. Mas acontece que a gente foi evoluindo, foi colocando mercadorias de alto giro, né? Como essa... Tá, mas isso aqui é recente, Tá, vamos falar. tá. Mas lá naquela época, você se lembra? Porque você pode não se lembrar também, né? Porque Naquela vocês época, tinham, mais por exemplo, era focado em relógios e joias, né, pai? E óculos solares. Óculos solares, solar é. a gente sempre teve. Isso é tempo da Di Paolo, tempo da, sei Marie lá, Claire. a Marie Sim, Claire. sim. Hoje essas marcas até já nem... isso vale a pena destacar também, né? É. Porque o óculos, hoje, ele é um acessório de beleza, Sim. tá? Sim. E há 30 anos atrás, era apenas um suporte de lentes para te enxergar melhor. Sim. Então, hoje, o óculos evoluiu tanto, questão de conforto, beleza, aparência. Então, hoje, as pessoas têm vários óculos, né? Sim. Sim. Pra questão de moda mesmo, né? O óculos virou Assim, um também acessório de o moda. relógio também virou um acessório de Também. moda. Mas Então, até para falar assim nessa evolução, né, Henrique? Como a gente sempre tem que se reinventar. Porque quando surgiu o celular, olha Eu ia quantas coisas perguntar. mataram, né? Matou o relógio, matou a calculadora, matou o despertador, que tem tudo no celular, né? É. Então, o que as empresas fizeram? Se reinventaram. Por isso que hoje o relógio é um acessório de moda. Exatamente. Hoje tu tem um relógio mais com brilho, com pedra para sair, né? A linha masculina tá mais esportiva, mais despojada. Ou tem um relógio para fazer exercício físico, né? Tem os relógios smartwatch, que é conectado com o celular. Hoje a gente teve que se reinventar, né? Porque senão tu ia ficar para trás, A né? indústria também. Hoje tem batimento cardíaco, marca-passos, É. quilômetros, etc e tal. Então, Tá bem complexo. É. Mas assim, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na loja com 16 anos, eu acho. Eu trabalhava em outra empresa antes. E foi bem na era que o celular bombou, assim. E eu me lembro vocês preocupados, assim, quando eu não era muito ativo na questão administrativa ali. Eu me lembro vocês preocupados. Pá, mas será que o relógio vai acabar? E bem isso daí. Então, o que aconteceu? Assim como o óculos, o relógio... Hoje as pessoas não têm um relógio. Eles têm um Não, relógio para tem sair, mais. um relógio dourado, E um relógio antigamente, esportivo. vale destacar que tem sempre... A gente faz do limão uma limonada. Porque antigamente o relógio as pessoas compravam para saber as horas. Então eles Exatamente. queriam o relógio mais barato. Era só para saber as horas. sim. Hoje não. Hoje o relógio é um acessório de moda e eles compram o que eles gostam, não interessa o preço. Então a gente fez do limão uma limonada. Hoje até é Exatamente. melhor. E hoje o relógio é um artigo de presente. Como as pessoas gostam de dar e receber um relógio de presente, né? É verdade. Porque é uma coisa que fica, é um bem durável, é um presente bonito. Nós comentamos, né, mãe, a questão de confirmações, né? Que a Sim. gente tem muito lá. E como era tradicional quem está se confirmando receber um relógio de Isso. presente. Isso. Porque é um certeza. relógio, é um presente que transcende o tempo. Porque tu vai se lembrar daqui a 30 anos. Aquele relógio vai estar lá. Esse aqui eu ganhei do meu Dindo fulano de tal. Que legal isso, porque hoje tá tão supérfluo. Dinheiro, tá legal. É legal receber dinheiro, mas é tão bom tu receber um presente, te gerar uma lembrança do que tu viveu, né? Eu acho bem legal Por isso. incrível que pareça, há 66 anos atrás, eu ganhei um relógio do meu padrinho. É mesmo. De crisma. Pra te ver, tu tá te lembrando Há disso agora. 66 anos atrás, que da minha idade ninguém tinha relógio. Era muito difícil ter um E relógio. que marca era? Agora eu te apertei. A marca eu não vou lembrar, não, mas não tem jeito. Ué, o teu pai, Henrique, o teu pai tem até hoje guardado lá como uma relíquia o relógio que ele ganhou de confirmação. E é um Tecnos. Ó, viu? De dar corda ainda, Carlinhos. Então, gente, falando aqui agora para você, cliente, se você tem um afilhado, pensa em dar um dinheirinho para ele, mas pensa em comprar um relógio também. Porque é um presente que a pessoa que ganha vai se lembrar por muito e muito tempo e vai se lembrar de ti, vai olhar as horas. Quantas vezes a pessoa olha pro relógio todos os dias?
Aí imagina, toda vez que eu olhar, pô, esse relógio eu ganhei do meu Dindo. Pô, que legal. Esse ponto a gente não tinha falado, mas que bom que a gente lembrou. E outra coisa, Henrique, que eu quero te dizer, eu sempre falo que a nossa loja vende emoção, porque nossos presentes são carregados de emoção. Pode ver, é o nenê que nasce, ganha o brinquinho para furar a orelhinha, né? Exatamente. Ou a pulseirinha para gravar o nome, que também é uma coisa que fica pro resto da vida, né? Quando vão casar, compra as alianças, né? Exatamente. Então, eu sempre me acho que os presentes que são vendidos lá na loja emocionam e ficam pro resto da vida, né? São lembranças marcantes, né? Então, a nossa loja é muito conhecida por isso, né? Por ser, pô, eu ganhei um presente da Karina, né? Isso é muito legal. Muito legal. Vamos sair do assunto relógio um pouco, mãe, e vamos falar de como surgiu o teu interesse, como surgiu a demanda da ótica. Isso é importante. Isso foi nos anos de 2007 que eu me né? formei. Na verdade, assim, a gente já vendia solar, né, Henrique? E muitas pessoas vinham com receita lá na loja que queriam fazer óculos de grau. Então foi totalmente orgânico, assim, a procura. E as pessoas falavam, vocês vendem solar, vocês também tinham que ter ótica. E então despertou esse interesse. E aí eu sou formada em técnica em ótica e optometria. E a gente abriu a ótica, começamos pequenininho. A gente abriu num cantinho lá da loja, no fundo, né? Era uma salinha, eu quase nem fazia muita vitrine. E a nossa propaganda foi boca a boca, foi por causa do atendimento. Porque eu sou usuária de óculos desde 9 anos de idade. Então, a qualidade do nosso serviço. Eu sei o quão importante é um óculos tá bem, não é só a estética. O óculos principalmente é o conforto e é tu enxergar bem, né? E eu sou muito preocupada, porque eu trato isso como saúde visual. E é um ramo que eu sempre digo, é complicado o ramo óptico, porque tem profissionais e profissionais. E eu sempre procurei fazer um trabalho sério. Então, depois de formada, a gente começou a trabalhar e a propaganda foi boca a boca, porque eu sempre expliquei os campos visuais das lentes, como que funciona, a qualidade da lente. Tu pode melhorar a espessura da lente, tu pode melhorar, tu pode usar a lente fotossensível. Então, a gente sempre procurou, e esse ramo se inova a cada dia. Está sempre com evoluções, com maquinário de surfaçagem de lentes, de produção de lentes, de melhores produtos, de melhores materiais. Tanto que a gente está sempre procurando laboratórios sérios, laboratórios que estão sempre antenados, estão sempre procurando melhorar o produto, né? E o treinamento das meninas também. Hoje a Daiane mesmo, a nossa funcionária, não está aqui com nós porque ela está fazendo um curso de especialização de ótica, né? Ela está num curso agora, neste momento. Então, a gente está sempre procurando evoluir, se especializar para dar o melhor para o nosso cliente, né? Esse é o nosso intuito. Não é apenas a venda de óculos em si, é atender a necessidade do cliente. Exatamente, otimizar, né? A saúde visual, como a Ana falou, é o mais importante. Nós temos muito respeito por isso, né? Porque é uma questão de saúde visual mesmo. Não tem como fazer para vender. Vendi um óculos, mas não é isso. Prefiro não vender do que vender uma coisa mal feita, ou mal prescrita ou mal feita. E essa filosofia de trabalho eu acompanho e também me orgulho muito, porque a minha mãe é muito cuidadosa com isso, o vô também é muito cuidadoso, porque realmente não é, às vezes tu tem que oferecer qualidade, né? Porque se trata de um órgão, um dos mais importantes do nosso corpo, sim, né? Que é o nosso olho. Nossa. E pensando nisso, Ana, que a gente está falando, hoje, nesse podcast, a gente vai lançar a marca exclusiva da Karina. Uma marca de lente em parceria com o laboratório. Depois o Douglas, que é o gerente do laboratório, vai vir, vai falar um pouquinho, né? Ana, como tu foi criteriosa para a gente chegar nesse ponto? Quanto tempo a gente já está estudando para ver a melhor oportunidade? Por exemplo, eu me lembro que a gente pegou o carro, a gente foi até o laboratório para conferir o processo, para ver se ele tinha uma demanda para nos oferecer, para ver se tinha um maquinário correto, para ver se tinha qualidade, para ver se eles estavam na mesma sintonia que nós, né? Porque, como a gente falou, a gente quer vender saúde para os nossos clientes. E realmente, gente, a gente teve uma surpresa muito grata com esse laboratório. É um laboratório que tem a mesma filosofia, né? Tu quer falar um pouquinho? Exatamente. Assim, Henrique, quando eu comecei o meu curso de ótica, a gente tinha aula prática em laboratório, foi feita em Pelotas,
E a surfaçagem de lentes, o processo, porque a lente, quando é surfaçada, ela vem em bloco, o bloco é grosso, assim. E aí, antigamente, era feito em formas mecanicamente. As formas iam desbastando a lente, e as lentes tinham muitas aberrações, não era tão nítido. O processo era completamente e levava diferente. horas. Aberrações, só para o pessoal entender, Ana, todas as lentes têm campo de visão, né? Sim. Tu pode explicar melhor isso. E aí a aberração é aquela parte inútil da lente que tu não enxerga, que fica turvo, que fica né? borrado, que fica turvo, né? Então, as lentes antigamente eram feitas assim, nesse processo. Depois disso, evoluiu para o processo digital, que daí é feito a laser ponto a ponto, né? Aí é outra tecnologia, outra máquina. E hoje também, assim, só que as máquinas estão cada vez, que nem a gente vê na informática, né? Estão evoluindo muito. Tanto que a gente foi nesse laboratório, só equipamento da Satislo, né, Henrique? Que é o top, né? É alemão, né? Equipamento alemão, importado. E uma coisa legal de se dizer, a gente ficou muito surpreso porque não passa por mãos humanas, realmente. O óculos, a ordem de serviço, ela chega numa ponta e ela vai por esteiras e cada máquina lê, o óculos lê, confere sozinha. O funcionário só coloca na máquina na ponta da área de produção e pega com o óculos finalizado, depois já conferido, confere e embala para nós. Ou seja, é uma tecnologia assim que nos surpreendeu muito, né, Ana? E a qualidade dos produtos usados para fazer, inclusive esse laboratório, é o segundo no Brasil, só tem um em São Paulo e esse no Rio Grande do Sul, que se preocupa, eles têm o selo verde, né? O tratamento de água, Eles né? têm um tratamento próprio de água, porque isso é muito importante, porque se a água tem cloro, tem impurezas, na própria produção, porque a produção da lente vai muita água, né? Exatamente. Pode não deixar a lente tão translúcida, né? Então, eles têm essa preocupação e depois a água, além de ser tratada, os resíduos também que sobra da lente, dos cortes, eles têm fabricado gesso, né, Henrique? Vai uma parte para reciclagem, vira gesso, né? E outra parte... Isso. Então, eles não poluem o meio ambiente, né? Eles têm essa preocupação. É um laboratório, assim, de primeiro mundo. Eu fiquei encantada, né? Mas o mais importante disso tudo, dessa qualidade, dessa organização, dessa tecnologia, é o preço final da lente. Sim, a gente conseguiu fazer o custo-benefício, né? Exatamente. Que é fazer uma lente com os melhores campos visuais. E outra, né, Henrique? Hoje a tecnologia é freeform, que a gente chama. O que é o freeform? O freeform, a gente vai fazer os campos visuais sob medida, conforme o olhar do cliente, né? Que a gente tira todas as medidas, DNP, altura, e conforme a armação que ele escolher. Então, é que nem tu vai fazer esse teu paletó num alfaiate, né? Ele vai fazer conforme as tuas medidas, perfeito. Não é que nem tu compra pronto numa loja, aí tu tem que ajustar a manga, ou tu tem que, né? Não, ele é perfeito, feito conforme o teu olhar. Por isso, antigamente as pessoas era mais difícil de se acostumar com multifocal, né? De procurar o campo, achar o campo visual. Hoje, com essa tecnologia freeform, a gente abreviou muito isso, porque o óculos é feito sob medida para o olhar dela, para aquela armação. Então, o conforto visual de botar o óculos, enxergar para longe, enxergar para perto, enxergar no computador é muito... hoje tá muito confortável, entende? A gente conseguiu isso. E com o valor muito bom. A gente consegue fazer essa tecnologia com o preço muito adequado. E essa tecnologia, mãe, a freeform... as nossas lentes já vêm com ultraform. Depois o Douglas ele vai explicar melhor a funcionalidade. É um passo acima ainda do freeform. É mais personalizado. Por quê? Porque lá na loja a gente tem o equipamento de tirar as medidas computadorizadas. Então, para quem fez óculos na loja sabe que ao escolher a armação, depois de escolher o campo de visão, o último passo é a tomagem de medidas. Então o cliente chega, bota o óculos que ele escolheu, a gente tem uma máquina... Armação. Bota a armação que ele escolheu e a máquina faz as medidas computadorizadas via laser, né? Exatamente. Então, assim, é a precisão de milímetros. O que faz toda essa qualidade que a mãe falou agora há pouco. E depois também a armação eleita numa mesa, no laser, né? Muito legal. A gente tem, além dessa tecnologia de medição, a gente tem mais uma mesa antes de fazer o pedido, uma mesa digitalizadora, que otimiza a espessura da lente. Então, o cliente escolheu uma lente, a gente, pela medida da armação, a gente consegue otimizar ainda mais a espessura da lente. E outro ponto muito importante, que eu acho que a gente tem que falar,
Agora a gente está com montagem, né, mãe? Então, isso faz com a gente entregue óculos visão simples em 1 hora, até em um dia, né? Isso foi um grande passo para a loja. E o principal, faz com que a gente otimize o tempo e entregue um multifocal mais rápido para o cliente. Porque antes a gente tinha que tirar as medidas, botar no malote, enviar para o laboratório a armação do cliente, o laboratório confeccionava as lentes, cortava as lentes e montava na armação do cliente. Hoje não. Hoje a gente corta na metade esse prazo de entrega, tá? A lente chega para nós num bloco, a gente chega na montagem, uma máquina totalmente automática, tecnologia da Essilor, né? Ela corta a lente e a gente monta no óculos, otimizando muito tempo, fazendo com que a gente entregue multifocais em 3, 4 dias. Isso é para São Lourenço é uma evolução muito grande. Tá bom? Então tá, gente. Agora a gente vai receber o Douglas, que ele é o gerente do laboratório da Prime. Isso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre as lentes Carina. Fala, meu amigo Douglas. Obrigado, Henrique, pelo convite. Obrigado, Ana. Obrigado dia. Bom dia. Obrigado a Ótica Carina. Primeiro é um privilégio, né? Tu me deixar ser o primeiro a vir falar aqui no podcast, né? Eu vejo assim, ó. Quem não ser visionário pós-pandemia, não se reinventar, né? Que eu sempre digo, a gente tem que se reinventar a cada 18 meses. Tudo que a gente aprendeu há 18 meses atrás, a gente esquece e começa novamente, né? Por que disso? Porque a gente está em evolução, né? Quando a gente fala em lentes, foi o que aconteceu. Eu tenho 18 anos de experiência em ótica, né? Trabalhei numa multinacional francesa e hoje eu estou na Prime, que é uma multinacional gaúcha, né? Mas assim, com tecnologia de primeiro mundo, né? Então é um produto gaúcho, produzido aqui na cidade de Vila Flores. A gente era de Veranópolis, mas estamos em Vila Flores. E o crescimento do ramo óptico foi muito também na pandemia, porque o que aconteceu? O pessoal ficou em casa, começou a mexer no celular, computador, vender pela internet, começou a ver que precisava usar óculos, né? Ou que tinha que trocar. Então, eu sempre digo, a pandemia no nosso ramo não foi ruim, né? Ela foi um grande crescente. Não sei como é que foi na Carina, Henrique. Os primeiros meses foi difícil, né, mãe? Até o pessoal entender que aquilo ia ser um problema mais... não tão fácil de resolver como a gente pensou que seria. Isso 30 dias passa, tá todo mundo... Então, assim, foi bem complicado até a gente cair a ficha. Mas depois a vida tem que continuar, a gente tem que continuar renovando, a gente tem que continuar, porque assim, se a gente parar, meu... Não, e como ótica, a gente era necessidade, então a gente pôde abrir depois de 15 dias, né? Isso é importante. Para nós, falando um pouco de Prime, foi um marco muito importante, porque a gente conseguiu, nesses 30 dias aí, a gente conseguiu sair da nossa antiga sede, né? Eu sempre digo, a Prime começou num espaço pequeno, né? Eu sempre digo, de casa, né? Aquele espaço que tu vai crescendo né? E a gente realmente foi em 2020 para nossa própria fábrica, né? A gente, uma área construída numa área de 7 hectares, eu acho que vamos botar ali uns 1.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados de construção. E a gente conseguiu esse tempo que a gente não teria, né? Porque eu sempre digo, a gente teria que estar montando óculos, fabricando óculos sem parar, né? Como é que tu se muda sem esse tempo? Então, esse tempo da pandemia fez com que a gente fosse para nossa nova sede, que vocês foram lá conhecer, né? O que acharam? Fantástico. Eu vim de lá. Eu disse pro Henrique, porque era feriado na nossa cidade aquele dia, né? Sim. Basta fazer Henrique, tu vai fazer eu sair de casa num feriado para ir conhecer um laboratório, Henrique? Tocar 5, 6 horas. E eu fui meio... Claro. Né? Mas cheguei lá e voltei encantada com o que eu vi, viu? Vocês estão de parabéns. Eu sempre digo, o interior é sempre inovador. A gente, às vezes, porque em São Lourenço, porque em Vila Flores não tem nada. Gente... Às vezes o pessoal do interior está mais atento do que o pessoal da grande cidade. Por quê? Porque a gente tem que se reinventar. Né? Tu tem que ser o melhor na cidade, tu tem que estar trazendo uma lente nova, que a gente vai estar fabricando, já estamos fabricando vocês, mas assim, tem que ser inovador. Vocês foram lá buscar um treinamento, num feriado, isso poucos fazem. E a gente, vale ressaltar que a gente não foi só na Prime, tá? Sim. Pra gente entender esse mercado, entender o que seria mais vantajoso para nós e pro cliente, a gente foi buscar opções, né? Para não ter só uma opção. E visitar a Prime foi uma grata surpresa.
A mãe falou que Não, foi a gente feriado. trabalha com vários laboratórios. Sim, A gente sim. continua trabalhando Claro, com esse claro, LOR, continua claro. trabalhando com a Volts, Uhum, continua claro. trabalhando. Muito importante isso que tu falou, mãe, porque a gente tem a nossa marca exclusiva agora, né? Uhum, Mas a gente vende as multinacionais também. A gente Claro. vende esse LOR. Se quiser uma Roden Stock, a gente vende. Se quiser A as Varilux a gente principais. vende, a gente tem, Claro. né? Então, assim, é uma marca a mais para trazer um custo-benefício Uhum. melhor pro cliente, tá? Na verdade, quem se beneficia é todo mundo, né? Eu Com sempre digo. certeza. A Prime, ela surgiu disso, de realmente vir como concorrência, né, num mercado que tem poucos, a gente citou aí 3 ou 4, e a Prime, ela inovou nisso. Então, hoje a Prime, além dela vender a marca própria dela, né, que é a Prime, né, ela faz também a marca exclusiva para o lojista, né? Então, para nós é um privilégio o cliente estar fazendo a sua marca com toda a nossa tecnologia de inteligência artificial, todo o processo que a gente é um laboratório 4.0. Então, a gente personalizou a empresa para que ela realmente funcionasse, né, de uma forma que minimizasse erros, né? Eu comentei aqui antes, que acho que não ouviu, tu não Sim, estava sim. aqui ainda, que o funcionário ele chega, confere a caixinha com Uhum. óculos, com os blocos, bota numa ponta e só retira na outra o óculos pronto. Ninguém encosta, né? Então, assim, é uma tecnologia que nos surpreendeu bastante. Na verdade, a ideia do Jonathan Zatti foi o quê? Os funcionários têm que tirar férias, os funcionários têm que, né? Então, a gente tem bastante, a gente tem uma empresa de 140 funcionários, tá? Só porque às vezes tu deixar o funcionário apertando um botão a vida toda, o que que você fez na tua vida? Não, eu apertei um botão numa máquina. Eu acho que ele não se sente importante do Valorizado. processo, né? Então, às vezes era pegar uma caixinha e colocar do outro lado. Cara, isso aí tu não tá fazendo o funcionário ser um importante. Então, hoje a gente pega o funcionário para fazer outra coisa muito mais importante e deixa a robótica, a automação, fazer essa parte de repetitividade, né? Sim. Tudo que for repetitivo, o robô faz. Né? Tudo que for cansativo, né? Tudo que é esforço ou tudo que tiver que ser repetitivo. E a gente sabe que na repetição acontece erros, né? Então, a nossa ideologia é que do início ao final do processo, ninguém encoste a mão, a não ser para pegar o bloco e colocar na caixinha, né? E lá na finaleira ele saia correto. Além de redução de custo operacional, você tem uma exatidão do que você está produzindo. Então, quando eu estou entregando uma lente para vocês, né, marca exclusiva ou Prime, vocês estão tendo a garantia, a certeza, o cliente final de vocês lá da Ótica Arena está tendo a certeza que esse óculos está correto. Sim. Porque não é só produzir, né? Eu sempre digo, produzir está todo mundo produzindo qualquer coisa, né? Mas quem te garante que no final desse processo estava correto, né? Então a automação faz isso. A inteligência artificial também faz isso, porque ela aprende a não errar, né? Tu vai treinando a inteligência artificial para ela cada vez mais fazer uma lente melhor, né? Então, aquilo que o ser humano ficaria ali 10, 15, 20 minutos pensando em fazer um cálculo, né? Já sou tempo de fazer o cálculo da lente, né? Sim, Douglas, eu falei antes, comentei que quando eu comecei o curso de ótica, a gente fez aula prática num laboratório, era no tempo das formas, da disfarçagem mecânica. Como evoluiu esse mercado? Como né? evoluiu isso, né? evoluiu. Cada vez está melhor. Tanto que eu digo, hoje, aí eu falei que hoje as lentes são freeform, né? Que é feito sob medida para o cliente. Aí o Henrique disse assim, não, mas hoje é Agora é ultraform. ultra, já é, eu ia Que te nós falar. vamos deixar para te explicar isso. Na verdade, o que evoluiu, né? A gente passou pelo processo do cristal, aí a gente passou pro tradicional, pro digital, pro freeform, e hoje a gente está no ultraform. O processo, a ideologia é a mesma, né? Tudo parte de um bloco. Só porque no freeform e no ultraform a gente parte de um bloco de visão simples. Então todo o processo de fabricação ele é feito do zero. Não tem nada pronto. É como se realmente eu fizesse óculos exclusivo para ti. Antes não, eu já tinha um desenho pré-definido, eu já tinha um corredor, né, um campo de visão pronto e era feito somente a surfaçagem. A vantagem de eu confeccionar uma lente totalmente do zero é que eu posso fazer a melhor lente que esse cliente já pôde investir com um preço acessível, competitivo, né? Porque eu sempre digo, a gente é uma empresa multinacional gaúcha, mas a gente vende para brasileiro, Sim. né? Diferentemente de outras empresas que são multinacionais, que vêm para o Brasil, vendem, mas é preço tabelado Europa, Japão, e aí tu tens que se adequar a esse mercado, né? Então, eu sempre digo, hoje a pessoa compra um excelente produto investindo menos. Com Né? custo-benefício Com um custo-benefício muito melhor. Então, assim, eu vejo, para a Ótica Carina,
numa cidade que eu também, né? Até vou até comentar ali. Eu nasci em Bom Jesus, né? Deixa eu só desligar aqui. Eu nasci em Bom Jesus, mas eu sou lourenciano também, né? Eu sempre digo, há uns 15 anos que eu vou para São Lourenço. Essa para mim já é uma cidade que é meu chão. E eu divulgo, né? Porque eu sempre digo, o interior é tão bonito, o pessoal às vezes vai pro Nordeste, não sei o quê, e a gente tem aquela praia linda, maravilhosa ali com aquela sombra, né? Então, Pô, tava cheia lá. mas enfim, o que eu vejo, né, pro futuro, né, Henrique? A exclusividade é algo que todo mundo vem buscando. Nós somos um laboratório que vai chegar a um nível que a gente já vai chegar na nossa quantia de clientes limitado ali e a gente vai atender bem o que a gente já tem, né? A gente, claro que agora a gente está em busca sempre de novos clientes e aquela constância, né, de nunca desistir, né? Então, eu sempre digo, até o cliente conhecer o nosso trabalho e ver que é diferente, e tem um prazo, tem um tempo. Isso é natural. Propriamente para vocês, como Ótica Canina. O cliente que vai estar comprando hoje uma lente na Ótica Canina está comprando hoje o que tem de melhor em lente. Não precisa... Eu até quero comentar contigo. Mês passado, tem uma senhora que já fez óculos com nós. Olha o grau dela. Mais 10,5 num olho. 10. E o outro mais 11,5 com um cilindro de 2 e pouco, acho que era. E ela tinha feito com nós, há 2 anos atrás, uma freeform no outro laboratório. Certo. E a gente resolveu fazer Excelente produto. 1.74. Tu acredita que a lente veio desta grossura? O técnico me respondeu que era assim, que eles usam aquela base e não tem como mudar e não tem o que Que é fazer. pré-definido, né? O que eu fiz? Que legal. Eu, por minha conta, mandei para vocês. Eu digo, olha, Vamos ver se os caras vamos são bons, né? otimizar essa lente. Eu preciso que ela legal. enxergue, que o óculos fique mais leve, mais fino. Ela tá pagando por um produto bom, mas eu não vou entregar esse serviço que me entregaram aqui. E aí mandei vocês fazerem. Gente, a diferença é gritante. A lente que tinha vindo assim, veio assim. E aí eu expliquei para ela. Eu falei, eu digo, olha, eu tinha feito isso, não gostei do serviço, mandei refazer. E entreguei pra mulher. A mulher, agora sim, agora tá leve, agora está como eu queria. Tu entendeu que a inteligência artificial, ela resolve nesses casos? Esse foi o grande Exatamente. diferencial, né? Porque ali é um produto pré-determinado. E a Freeform e a Ultraform é um produto que a gente faz especialmente para o cliente. O que a Ultraform faz, nesse caso dessa tua cliente? Só para ela entender, que provavelmente ela vai ouvir esse podcast. A gente chegou essa informação lá para nós, que eram mais 10, enfim, uma armação de tanto por tanto. A inteligência artificial, ela fez cálculos para ver como é que ia ficar a espessura. E ela mandou para o cálculo. O cálculo identificou que, né, a inteligência artificial identificou que poderia fazer um cálculo melhor. Então ela não fabrica, ela só avisa, você pode melhorar isso, isso e isso. O cálculo refaz. Envia para a inteligência artificial. Eles ficam nessa informação, nesses inputs que a gente chama, quantas vezes for necessário até produzir, agora aí sim a inteligência vai dizer, o melhor que eu consigo é isso aqui. Depois ela tem tentado várias formas, né? Enquanto o humano, ele nem tenta, ele diz, não dá, né? É mais prático, né? Então o que eu vejo? É esse tipo de tecnologia que a gente tem que começar a falar em ótica. Não que a lente, o campo é mais amplo, que não sei o quê. Uma cliente dessa, realmente tu se preocupou com ela, né? Eu sempre digo, o lucro é consequência de um excelente trabalho. Você se preocupou, fez em outro laboratório, você realmente resolveu o caso dela. Eu tenho o caso de clientes que vêm trabalhar com a gente porque ninguém fazia o grau da pessoa. Aí tu imagina se tu te considerar o melhor laboratório do mundo e tu não conseguir fazer uma lente. Veio pro nosso laboratório fazer. Então não é uma questão de tamanho de empresa ou que vocês estão no interior, e sim o quanto que vocês estão avançando em relação ao mercado do próprio Rio Grande do Sul, até propriamente do Brasil, né? E esse podcast que vocês estão fazendo, eu não lembro de quem já fez, ou se vocês são pioneiros, ou se são segundos ou terceiros, enfim, é muito inovador, porque vocês estão levando informação de uma forma com muito mais conteúdo. As pessoas hoje, elas querem conteúdo, né? As pessoas estão na internet, elas vão ver o quê? Né? Então tu vai jogar esse vídeo, as pessoas vão prestar atenção, elas vão aprender algo novo, eles vão ir na tua loja já preparados de uma forma diferente, né? Porque eu sempre digo, usar óculos não é algo fácil. Primeiro a gente tem que se adaptar, que a gente vai ter que usar óculos, psicologicamente, né? Aí depois tu tem que levar aquele choque que tu vai ter que usar algo contínuo, né? E depois você vai ter que ter a escolha.
de que produto que você vai fazer. Se essa lente vai ser fina, se essa lente vai ser leve, se tu vai usar para correr, se tu vai usar para trabalhar, né? A gente está lançando uma lente agora nova, até aproveitando que já vou lançar, que é a Sport, é para quem joga beach tênis, para quem joga golfe, para quem... sabe aquela coisa do Robin, né? Eu sempre digo, eu vim de sapato social aqui hoje, se eu for correr eu não posso jogar, não posso ir de sapato. Sim. Né? Por que a gente só tem um óculos? É aquelas coisas que a gente acaba, né? Tirei o teu óculos agora, tu tem que ter 2 no mínimo. É no mínimo. Imagina ela, que nem ela, mais 10. Ela Sim. tem que ter 2 óculos. É uma conscientização que a gente vai ter que fazer um trabalho, formiguinha, né? Porque se a gente tem 2 óculos, tem 2 jaquetas, tem 3 sapatos, tem, enfim, 2 relógios, 3 joias, e aí um óculos. Sim, porque às vezes dorme, pisa em cima, Quebra, perde, né? quebra, Daí tem né? que sair correndo lá, né, Henrique, tu montar um óculos para ontem, né? Então, assim, essa conscientização importante desse podcast também, te falar, é quem tem um não tem nenhum. Tu perdeu esse óculos, ele quebrou, ele tá arranhado, não tem milagre, né? O que a gente fez para agilizar isso? A gente começou a entregar as lentes mais rápidas. Eu sou do tempo que a gente demorava de 20, 15. A gente hoje está entregando, dependente da região, em 2 dias a 3 dias com antirreflexo. E nem faz muito tempo isso, né, Douglas? Não. De demorar 10 dias para entregar um óculos, 15 dias para entregar um óculos, né? E até quero ressaltar, assim, que nós estávamos falando 48 anos de loja, a gente tem um nome a zelar, né? Com certeza. Então, quando eu fui conhecer o laboratório, Douglas, porque eu sempre digo que eu sou muito São Tomé, eu tenho que E ver a para família, crer, vê a história. porque a gente escolhe muito bem nossos fornecedores. Então, assim, a gente, se eu não confiar em ti, Sim. eu não vou trazer para minha loja, Tá para ser meu certo, parceiro. com certeza. Então, assim, a gente sempre teve excelentes parceiros, né, Henrique? Muito. E eu tenho que ter alguém, se der algum problema, eu tenho que resolver para o meu cliente. Com certeza. Então, eu tenho que ter um Uma suporte, né? retaguarda, né? E assim, a gente tem funcionários treinados, né? A gente tem uma equipe muito boa. Eu sempre tratei ótica como saúde visual. Esse é o nosso primeiro pensamento, as gurias sabem disso. Então, o meu melhor presente é quando eu entrego um óculos, o cliente põe, eu digo, e aí, como é que... Bah, tá muito bom, tô enxergando. Isso para mim é o meu melhor presente. É claro, tu vai dizer, eu quero vender. Claro que o meu interesse é vender, eu preciso disso. Precisa, né? Mas assim, saber que o cliente saiu satisfeito, e nós já estamos trabalhando com as lentes de vocês, Com a gente está certeza. fazendo lançamento agora, né? Sim. Mas assim, tu precisa ver, a gente entrega e o cliente bota, Ana, realmente tá muito bom, tá... Vocês saíram do entregar um óculos para encantar o cliente, né? Eu falava isso para esse papo de vendedor, né? Tu falar que tu tá encantando o cliente com uma lente melhor. É isso que acontece quando a pessoa compra ou uma Prime ou uma lente da Carina. Que é o quê? É você evoluir em qualidade, em antirreflexo, em transparência, em afinamento. Isso realmente a pessoa vale a pena. Ela, nossa, valeu realmente. É uma joia. A gente fabrica uma joia. As pessoas acham que é só simplesmente um plástico, um óculos. Não é. Ainda bem que tem a solução do óculos. Eu sempre digo, a gente veio para o mundo com 2 olhos, né? E a gente enxerga. Então, valorizar a visão é fundamental. E queria agradecer que vocês confiaram na gente. Vocês foram lá conhecer a fábrica, vocês viram que é uma empresa familiar. Igual Exatamente. Uhum. Dona Gelsi, eu me É um amor, apaixonei né? por ela. É amor, né? Uma pessoa empreendedora nata, Nata, assim, aquilo ali é... Mãe, a Fantástica. gente visitou a Prime e trata os funcionários como igual. filhos, né? Todos filhos. a gente... O Léo, parabéns, já, que rico, sim. rapaz. Não, gente, técnico, moldando assim, em casa, moldamos em casa. Hein? Exatamente. fantástico aquele menino, assim, o conhecimento, assim. Sim. É uma história muito parecida com a gente. Por exemplo, a Ivone que trabalha com a gente. Quantos anos a Ivone verdade. trabalha com a Nós gente? temos uma funcionária que está há 44 Nossa. anos com a gente. 44 Uma vida. anos. 44 anos com a gente. A assim. Daiane também, quanto tempo A já? Daiane 15 tá, anos. é. Isso. Então, e aí a gente chegou na Prime e viu que o Léo, que hoje é gerente de operação do laboratório, ele começou como balconista. Ele Lá é dentro. Não, uhum. servindo o cafezinho, acho que foi É, bebida. Então, e hoje é um Servindo cara bebida. espetacular que a gente entrega sem receio nenhum as nossas lentes para ele fazer o melhor. Tá, mas aí a gente tá conversando aqui e, pô, o pessoal deve achar assim, pá, mas tanta qualidade, tanto... Mas e o preço? Douglas, a gente conseguiu trazer tudo isso que a gente está falando com um preço extremamente competitivo. Eu convido você, cliente, a fazer um orçamento com a gente, sem compromisso nenhum. Vai lá, ouve as gurias, leva a sua receita. A gente vai fazer um orçamento sem compromisso e, com certeza, a gente vai ver a melhor opção que se encaixa para você. Tanto a questão financeira quanto a questão de qualidade. Porque, como a gente
falou aqui, o óculos é saúde visual. E mais uma novidade, como a gente está lançando essas lentes, no mês de outubro, Douglas, tá aqui teus copos aqui, ó. Olha Esse aqui é teu. Vai lá na loja, tá? Faz um orçamento. Quem fizer um multifocal com a marca exclusiva Carina, sai na hora com um copo térmico Carina Lentes Prime. Perfeito. Tá? Isso no outubro. A gente tem poucas unidades. Eu acredito que tenha 30 unidades lá na loja. Então a gente corra porque a gente espero que acabe rápido, né? Eu quero ver esse desafio, né? Então, assim, eu sempre digo, ganhar um produto exclusivo, né? Um produto de excelente qualidade. E ainda ganhar um copo para brindar, né? Exatamente. Eu sempre digo. Enxergar melhor e ainda conseguir tomar uma boa bebida, uma água, enfim, ou né, uma boa cerveja. E agora tem outubro em São Lourenço, né? Já Quem vai, quiser já levar o seu já copo vai. personalizado. Mas pra eu já festa. vou dizer um negócio pra vocês. Vocês já deviam estar se antecipando e já fazer mais, já. Não, com certeza. Eu Com sei essa que parceria que a gente tem aí, se precisar, vamos a gente faz. vamos fazer. Eu vejo assim, ó, a cidade, ela tem um potencial fantástico. Que bom que vocês A gente acredita muito na acredito cidade. ali. Eu sempre digo, porque às vezes a pessoa, eu vou comprar um óculos em Pelotas. Eu sempre digo, pós-pandemia, tu pegar um ônibus, tu pegar um carro, tu ir lá, aí tu consulta, aí tu volta, aí vai pegar o óculos. Valorizar a cidade. Né? Ali tem um potencial fantástico. Eu sempre digo, às vezes vem gente investir na cidade, né? E o próprio pessoal da comunidade ali. Então, assim, São Lourenço cresceu muito. Eu vi essa evolução nos últimos 15 anos aí. O que cresceu, o que evoluiu. Não sei se vocês ainda conhecem as pessoas lá, porque deve ter um monte de turista lá e morador A novo, gente né? mexe que é a cidade dos aposentados, porque as pessoas vêm Se aposentam e veranear vão e lá. dizem, quando eu me aposentar, eu vou morar em São Lourenço. Tem muita gente que se aposenta e faz casa lá, constrói, vem Mas morar com lá. certeza, investir ali, então é assim que cresce. Eu queria agradecer, Rick, realmente, tá? Esse privilégio de ser o primeiro a vir gravar com vocês, porque tu acreditou, a tua mãe depois, mas faz parte, né? Eu sempre digo, eu brinco com ela, porque aquele dia que eu fui te visitar era para receber um não, né? Mas a gente não desiste, isso que é o que importa, né? Vocês foram lá, vocês conheceram, vocês estão com um excelente produto, o consumidor final de vocês, assim, tenho certeza que só vai ter elogio, e gravem isso, gravem esses clientes que compraram, que usaram, que estão gostando. Isso é prova social que a gente fala hoje em dia, né? Isso é fundamental, né? Isso aí eu acho que é o que faz as pessoas acreditarem, porque a gente pode ter um bom produto num bom ponto e a pessoa não entrar porque ela acha que é caro, né? De repente ela pode achar que a lente... E não é, a gente tem de todos os preços e valores para atender o bolso de todo mundo. Isso que é o mais importante, né, Henrique? É isso aí. Quero só falar uma coisa. Só mais uma coisa que eu quero dizer, que eu, como mãe, eu tenho muito orgulho, porque sempre dizem que a primeira geração cria, a segunda mantém, a terceira destrói, né? E eu tenho a graça e o orgulho de ter o Henrique e a Helena, meus filhos lindos, que estão assumindo a loja, estão modernizando, estão inovando, e a loja está sempre... Nós estamos quebrando essa regra, né? E isso me deixa muito feliz. E as funcionárias também, né, mãe? Isso é outra coisa, Henrique, que antes nós começamos a falar e temos que reiterar. Quero agradecer a nossa equipe de funcionárias, todas elas, cada uma com a sua qualidade, suas características. As meninas são muito esforçadas, as meninas estão sempre abertas a aprender. Né? A nossa equipe a gente é uma grande família, a gente sempre diz que a gente sempre se ajuda muito mutuamente. A Daiane mesmo estava lá fazendo curso, né? Já tá lá, tá lá no curso, né? Isso com certeza agora ela vai chegar e vai passar para as gurias lá na loja, né? Então a gente tem uma equipe muito sincronizada, assim. E as gurias sempre se preocupam muito em atender o cliente, dar atenção. A gente tem muito esse contato olho no olho com o cliente, a gente muito diálogo, né? Não, a gente não está lá só para vender, a gente está para atender. A venda é uma consequência, né? E agradecer essa equipe maravilhosa que a gente tem, que as gurias são fenomenais. Então tá, pessoal. Douglas, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aí. Mãe, obrigado. Vô, obrigado. Como eu queria reunir essa turma aqui. Para mim, essa ideia do podcast eu já tenho há um bom tempo. E agora, que bom que a gente conseguiu realizar isso. E eu fico muito feliz e tenho certeza que vai dar muito certo. E é isso aí, pessoal. Se gostou do conteúdo, compartilha. E até a próxima. Valeu!